Fala pessoal, tudo bem? Agora sim, estamos aqui ao vivo. Vamos trabalhar então com você com o concurso da Guarda Municipal, olha só, de Japaratinga. Vamos embora, estamos chegando aí, tá pessoal? Boa noite a todos que estão por aqui. Eu sou Júlio César Matos, o seu professor de Direito, conhecimentos específicos, e a gente vai então aqui fazer esta revisão focado, claro, no teu edital. E a gente vai aqui bater a questão e analisar o que é que a tua banca ela pode trabalhar, o que é que ela pode cobrar de você, claro, analisando aqui o dispositivo legal, tendo como centro de tudo aqui a própria legislação. Maravilha? Vamos então. Primeira questão, já coloca aí na tela, coloca aí no chat, inclusive, né, da onde você me acompanha, da onde você é, coloca aí para a gente acompanhar, para eu saber, claro, e se você, claro, já é nosso aluno, se você já conhece aqui o meu trabalho, coloca aí, né, que você é velhaco, se é a tua primeira vez, se é o teu primeiro contato aqui com as minhas aulas, não aqui com a plataforma do EP, né, aqui na plataforma do EP você já conhece, mas se você está assistindo aqui a minha aula pela primeira vez, coloca aí, hashtag novato, bota aí nos comentários, novato ou novata, e se você já é das antigas, coloca aí velhaco ou velhaca, né, eu vou aqui acompanhar essa interação com vocês. Olha só, primeira questão, ela diz pra gente o seguinte, ó. O homicídio, olha o que ele diz, ele vai trazer uma questão tratando aí do homicídio. Lembra que é um dos crimes dolosos contra a vida, quando a gente observa tecnicamente aí o Código Penal. E aí ele diz pra gente, ó, que o homicídio ele protege a vida humana, olha isso, intrauterina e se consuma com a morte encefálica. Pessoal, muito cuidado com isso. Quando a gente pega, por exemplo, o Código Penal e analisa ali, né, os crimes contra a pessoa, percebe que no que tange ao Código Penal, basicamente o examinador, o que foi que ele fez? O examinador ele colocou do artigo 121 ao artigo 183, trabalhando ali com a ideia do Código Penal. Veja que ele deixou de fora, inclusive, o artigo 183, letra A, que é uma novidade, inclusive, dentro ali do capítulo dos crimes contra o patrimônio. Aí eu tenho aqui, ó, crimes contra a vida, basicamente, homicídio, e lembra que o homicídio ele trabalha com a vida extrauterina. Se eu estou pensando na vida intrauterina, a gente vai lembrar do crime de aborto, tá, pessoal? Aí eu vou ter aqui o homicídio na modalidade simples, eu vou ter o homicídio qualificado, e eu tenho várias qualificadoras, tá bom? A gente teve até uma mudança no ano de 2025, trazendo aí o inciso, lembra aí, de número 10, tá? Nas dependências de instituição de ensino, mas a tua preocupação, ela vai, por exemplo, até o caso aqui, ó, contra menor de 14 anos, é uma qualificadora, com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, uso restrito ou proibido, cuidado, uso restrito ou proibido, veja que ele não traz uma qualificadora para arma de fogo de uso permitido, por exemplo, muita atenção, muito cuidado com isso. Mas aí eu queria lembrar com você que eu tenho aqui o homicídio culposo, eu tenho também o feminicídio. O crime de feminicídio previsto no artigo 121, letra A, uma mudança trazida aí pelo pacote antifeminicídio. O que é que ocorre, o que é que aconteceu? O feminicídio ele deixa de ser uma qualificadora do homicídio e ele passa a integrar, ele ingressa aqui, né, como um tipo penal autônomo. É o artigo 121, letra A, ele passa a ser então um tipo penal autônomo. Em sequência eu tenho o artigo 122, trazendo aí a ideia do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação, um crime que está bem em evidência de ser cobrado, tá? Ele vai trabalhar com a ideia de induzir ou instigar alguém a suicidar-se ou a praticar automutilação ou prestar-lhe auxílio material para que o faça. Lembra, é um crime formal o fato de eu induzir, de eu instigar ou ainda, né, de eu auxiliar, prestar auxílio a alguém, eu respondo aí por este tipo penal. Lembrando que a pena é uma pena de 6 meses a 2 anos, entretanto, eu preciso destacar que eu tenho formas qualificadas desse tipo penal. A exemplo aqui, ó, parágrafo 1º, se da automutilação ou da tentativa de suicídio, a pessoa não morre, mas resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima. Veja que a pena deixa de ser de 6 meses a 2 anos e passa a ser de 1 a 3 anos. É uma forma qualificada. Eu tenho a qualificadora da morte, o sujeito induziu, instigou ou prestou auxílio e efetivamente o suicídio se consuma. Ou da automutilação resulta a morte, ou seja, consumou a morte ali. O que é que eu preciso observar? Que a pena ela deixa de ser de 6 meses a 2 anos e ela passa a ser então de 2 a 6 anos. É uma outra qualificadora. O ponto que eu quero te observar aqui, chamar a tua atenção, é que se eventualmente eu estou induzindo, eu estou instigando, quem, Júlio? Eu estou induzindo, instigando um menor de 14 anos, e essa pessoa efetivamente morre, eu não respondo pelo induzimento
instigação, auxílio ao suicídio ou automutilação na forma qualificada. Eu respondo pelo crime de homicídio qualificado. Muita atenção a isso. Se você pegar, por exemplo, aqui na sequência, o parágrafo 7º do artigo 122, ele diz: se o crime de que trata o parágrafo 2º deste artigo é cometido contra menor de 14 anos ou contra quem não tem o necessário discernimento para a prática do ato, olha só, ou por qualquer outra causa não possa oferecer resistência, responde o agente pelo crime de homicídio. Então, o detalhe aqui é o seguinte: eu tenho o crime de homicídio. Tudo bem, artigo 121. Eu tenho o crime de induzimento, instigação, auxílio ao suicídio, mas eu preciso lembrar dessa figura, dessa pessoa que é tida como uma pessoa vulnerável, a pessoa menor de 14 anos, ou aquela pessoa que, embora tenha mais de 14 anos, ela não tem o necessário discernimento para a prática do ato. Então, dentro dessa visão, dentro desse contexto, o que é que eu preciso estabelecer aqui? É que se esse induzimento, essa instigação, auxílio ao suicídio, ela se dá contra o menor de 14 anos, ou contra quem não tem o necessário discernimento, veja que eu vou responder ali no caso concreto, pelo homicídio, caso ele venha a se consumar. Ou, se resultar lesão, eu respondo aqui pelo crime de lesão corporal, artigo 129. Mas a ideia aqui que eu queria é lembrar com você que eu tenho 123, o infanticídio, e do 124 em diante a gente tem aqui modalidades do crime de aborto. Lembra aí, tá? O aborto provocado pela gestante, o aborto provocado por terceiro. E eu vou ter aborto que não são puníveis, tá? O artigo 128, ele diz que não se pune o aborto quando praticado por médico. Aí eu tenho o aborto necessário, que é aquele que, para salvar a vida da gestante, eu estou numa situação de risco. Eu, médico, ali estou diante, ou a gestante, né, a mãe, ou o feto, o bebê, a criança. De acordo com a lei, eu tenho que salvar a mãe. Tudo bem? E eu tenho um aborto, né, no caso de gravidez decorrente de estupro. E aí, nesse caso, né, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz do seu representante legal. Maravilha? Tranquilo? Vamos então seguir. Volta na questão. Ele diz, letra B, o homicídio simples, quando praticado em concurso de pessoas, é considerado hediondo. Veja, não, pessoal, não. Veja que quando a gente fala da lei de hediondos, tá? É uma alternativa aqui um pouco fora do contexto, mas o que eu preciso entender é que todo homicídio qualificado ele é hediondo. E o homicídio simples por si só não. Eu tenho homicídio simples quando praticado em atividade típica de grupo de extermínio, aí sim vai ser considerado hediondo. Guarda essa informação aí, claro, né, no teu banco de dados para eventuais provas. Tudo bem? Letra C. O homicídio privilegiado é uma causa especial de diminuição de pena em razão da maior desvalor da conduta. Não, tá, pessoal? Muito cuidado aqui com essa informação. E só para você ficar atento, vamos aqui observar rapidamente o crime de homicídio. E quando a gente vai aqui no homicídio, ele traz para aqui para a gente a ideia, lembra aqui, tá? Da causa de diminuição. Olha só o que é que ele vai dizer aí, ó. Ele diz, ó, se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral. Valor social ou moral. Aí ele coloca, ó, sob violenta emoção, logo em seguida de justa provocação, o juiz pode reduzir a pena de 1/6 a 1/3. Lembra aí, tá? O que eu preciso aí não é em razão do maior desvalor da conduta, não é em relação a esse ponto. Seguindo, o homicídio qualificado, né, se cometido mediante promessa de pagamento, independente do cumprimento da promessa ou da recompensa. Verdade. Veja que o fato de eu realmente, né, cumprir a promessa, cumprir a recompensa, basicamente eu estou diante aí de uma situação de um mero exaurimento. Mero exaurimento. E na letra E, o crime será homicídio culposo, ele é incompatível com causa de aumento de pena em razão da possibilidade do perdão judicial. Falso. Eu tenho sim possibilidades de aumento de pena. Veja que se a gente vem aqui no homicídio culposo, vamos abrir aqui rapidamente o parágrafo 3º, pode botar aqui, ó, o homicídio culposo, a pena é detenção de 1 a 3 anos. Pena de detenção de 1 a 3 anos. Mas ele coloca aqui, ó, aumento de pena. Olha o parágrafo 4º. No caso do homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3. Se o crime, olha só, resulta da inobservância de regra técnica, de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Veja então que eu tenho causa de aumento para o homicídio culposo. Aí ele segue, e no homicídio doloso, né, eu vou ter também causa de aumento de 1/3, se o crime é praticado, por exemplo, contra menor de 14 ou ainda contra maior de 60 anos. Lembrando, tá, que o homicídio hoje contra o menor de 14 anos, ele é considerado um homicídio qualificado. Muita atenção. Então, essa nossa primeira questão, gabarita aí, ficou para a gente a letra, lembra aí, ficou a letra D.
ficando aí o nosso gabarito. Lembra aí, tá? A letra C, lembra que seria em relação ao menor desvalor e não maior desvalor da conduta. Fica atento, muita atenção aqui a esse ponto. Show de bola? Vamos para a questão número 2, olha só. Ele diz, de acordo com os meios do direito penal, é estabelecido como crime hediondo, olha só, é estabelecido como crime hediondo, ou melhor, é estabelecido como crime de homicídio, previsto no artigo 121 do Código Penal. Aí ele diz, pode ser atualizado por diversas situações, como motivo torpe, ele diz aí, ó, meio cruel ou traição, resultando em uma pena mais vários. Olha só, resultando em uma pena maior, né? Deveria ser maior aí. Por exemplo, o homicídio por pagamento de recompensa, que é o motivo torpe, ou utilizando veneno, que é o meio cruel, é classificado como homicídio qualificado, verdade, com pena de reclusão de 12 a 30, refletindo a maior reprovabilidade da conduta. É verdade. Vejam, é uma questão aí, né? Quando a gente pensa em GEDUC, né? A gente pensa em literalidade muito, né? Difícil, difícil de você ingerir isso aqui. Vamos respeitar a nossa banca, mas essa é a realidade. O que é que eu preciso entender? O que é que a banca está querendo no final das contas? Ela está querendo saber se você, doutor, se você, doutora, decorou a pena. Porra, é foda. A pena do homicídio, destaca, a pena do homicídio é uma pena de reclusão de 6 a 20 anos, a gente já conhece isso, olha só, reclusão, matar alguém, pena, reclusão de 6 a 20 anos, tudo bem, tranquilo, é a pena do homicídio, mas o homicídio qualificado, ele vai ter aqui uma pena, e aí a gente já destacou isso algumas vezes, mas essa pena aqui, ela é de reclusão de 12 a 30 anos, foi isso que quis a questão, ele chegou para a gente e colocou aqui, ó, a pena, nesse caso, do homicídio, lembra lá, qualificado, vai ser uma pena de reclusão de 12 a 30 anos. Tranquilo, show de bola, é o nosso, então, gabarito. Tudo bem? Lembra, homicídio, crime mais famoso, tá? Do nosso ordenamento jurídico, pena de 6 a 20 anos. Júlio, se eventualmente eu estiver diante aí de uma qualificadora, aí você vai lembrar que a pena vai ser de 12 a 30. Lembrando que se for feminicídio, a pena é de 20 a 40. Olha aí, olha aí, olha aí. Se for feminicídio, a pena é de 20 a 40 anos. Muito cuidado e você vai gabaritar essa questão lá no domingo, beleza? Olha só, Abelardo, membro de organização criminosa, coisa boa, membro de organização criminosa, voltada à prática de furto e roubo de veículos, foi encarregado, ele diz aí, ó, de matar Carla, sua comparsa de crime. Olha só, Carla é sua comparsa de crime. Porque, olha só a motivação, ela teria prestado em interrogatório policial de inquérito, no qual era investigada, informações relevantes à investigação policial sobre a organização. Então, vejam só um detalhe que a gente tem que chamar a tua atenção. Abelardo, ele trabalha, vamos dizer assim, né, com Carla, eles têm ali, né, eles fazem parte de uma organização criminosa voltada ali à prática do crime de furto, né, crime de roubo, crimes patrimoniais. A verdade é que Carla foi pega e aí ela, em seu interrogatório, ela começou a delatar o comparsa. Ela teria prestado depoimento aí, ó, trazendo informações relevantes para a investigação. E aí, porra, isso vai afetar o próprio Abelardo. E aí Abelardo foi lá e, olha só, matou. Olha só o que ele diz, ó. Ele diz, ó, para a prática do crime, Abelardo, veja só o que ele diz, ó, valeu-se de uma arma de uso permitido, com numeração raspada, que possuía há pelo menos 2 anos. Veja, uso permitido, tá? Com base na situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir. Júlio, o que foi que aconteceu? Ele está me dizendo aqui que o nosso amigo Abelardo, olha só, ele foi encarregado de matar Carla, a sua comparsa. Júlio, por que ele matou Carla? Porque ela prestou, lembra lá, um depoimento, né, desfavorável. Ela trouxe informações ali relevantes para a investigação policial. É a X9, ela está delatando. E aí ele vem abaixo e diz, com base na situação apresentada, julgue o item a seguir. Olha só o caso. Caso Abelardo mate Carla, deverá ser imputado o tipo penal do feminicídio. Negativo. Negativo. Pode marcar aqui, ó, incorreto, errada a questão. E você diz, Júlio, é errado porque ele não matou Carla, ele não matou a mulher. Veja, não é porque o sujeito mata uma mulher que obrigatoriamente, que necessariamente eu estou diante aí do crime de feminicídio. Muita atenção, muito cuidado a isso aqui, pessoal. Eu vejo muita gente boa errar isso aqui. E o que eu quero que você perceba no feminicídio é que ele diz, ó, matar mulher por razões da condição do sexo feminino.
por razões da condição do sexo feminino. E o que aconteceu na questão é que ele matou Carla, o Abelardo, ele então foi matar Carla, por quê? Porque ela estava ali delatando, ela estava ali trazendo informações sobre a organização criminosa deles. Então veja que ele, com medo dela falar demais, ele foi lá e ceifou a vida dela. Imagina, a questão está trabalhando com a situação hipotética. Se ele vem e mata ela por essa condição. Olha, Júlio, o que significa aí condição do sexo feminino? Ele traz para a gente no parágrafo 1º. Considera-se que existem razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve, inciso 1, violência doméstica e familiar. Inciso 2, menosprezo ou discriminação à condição da mulher. Então, não teve nenhuma relação dessa lá na questão. Então, muito cuidado, muita atenção aqui com o caso, para você não chegar e dizer, Júlio, porque matou mulher é feminicídio. Não! E aí destaca, o fato de eu ter vítima mulher, a doutrina vai chamar ali de femicídio. Matar a mulher em razão dela ser mulher, por exemplo, aí a doutrina vai trazer o que a lei fala, o que é que a lei estabelece? Feminicídio. Não confundir femicídio, vítima mulher, com feminicídio. Eu matei a mulher em razão dela ser mulher, por exemplo, e a razão de ser mulher, a gente acabou de observar aqui dentro do Código Penal. Então, cuidado, questão 3, incorreto aí, pode gabaritar. Beleza? Próximo item. Próxima questão. Ela diz assim, João, ao se desentender com seu colega de trabalho, Pedro, acabou agredindo-o fisicamente. Acabou agredindo fisicamente durante o expediente. Estamos diante aí, né, de uma lesão. A própria questão vai dizer na sequência, ó, como resultado, Pedro sofreu lesões leves. Bora ter atenção nisso aqui, né, quando ele coloca assim que a lesão foi leve. Júlio, por quê? Eu vou te trazer o destaque, eu vou te dizer por que ele traz essa preocupação, o porquê ele vai trabalhar aí, né, com a ideia de lesão leve, o que é que ele está querendo realmente, né, dizer nesse sentido, dizer aqui nesse ponto. Aí vejam só o que é que ele diz. O incidente ele foi registrado e João foi denunciado por lesão corporal conforme o Código Penal brasileiro. João alegou que as agressões ocorreram em legítima defesa, mas as provas apresentadas não corroboraram sua versão dos fatos. O caso foi levado ao conhecimento da autoridade policial para investigação e eventual denúncia formal. Beleza, ele foi então denunciado aí. Aí a questão diz assim, João cometeu o crime de lesão corporal previsto no Código Penal, sendo este crime contra a pessoa. Veja, o que é que eu preciso destacar aqui e observar? Isso aqui é verdadeiro, mas eu quero fazer os destaques em relação a esse crime, que é o crime tido aqui como lesão corporal. O que é que eu preciso aqui estabelecer? Vejam só. João, ele praticou um crime de lesão corporal. É a própria questão que está afirmando isso. Esse crime está previsto lá no artigo 129 do Código Penal. Vou abrir aqui, está o artigo 129, para a gente poder, então, desenvolver algumas informações relevantes. Quando ele traz para a gente, Júlio, que esse crime, olha só, vamos aqui de novo abrir a questão, quando ele coloca ali, ó, sendo este crime contra a pessoa, é porque ele está dentro do título dos crimes contra a pessoa. E aí, claro, ele está no capítulo 2, quando ele fala aqui, ó, capítulo 2 dos crimes das lesões corporais. Olha só, se eu pegar aqui inicialmente, eu estou com o código aqui aberto, e aí eu vou aqui ó, no artigo 121, que é de fato onde começa o teu edital. 121, ele bota aqui, ó, título 1 dos crimes contra a pessoa. Crimes contra a pessoa, que foi exatamente o que a questão perguntou. Ele colocou aqui, ó, crimes contra a pessoa. Só que eu vou dividir em alguns capítulos. Capítulo 1, dentro do título dos crimes contra a pessoa, tem o capítulo 1, que é os crimes contra a vida. Aí você segue, você caminha até o artigo 129, por exemplo, e ele vai trabalhar com a gente aí com a ideia da lesão corporal. Ele vai trazer aí, né, a situação da lesão corporal. Tudo bem. Aí eu estou diante do capítulo 2, mas está dentro do título dos crimes contra a pessoa. Aí vamos aqui lembrar de alguns destaques, de alguns pontos. Ofender a integridade corporal ou saúde de outrem é uma pena de detenção 3 meses a 1 ano. Veja, como a pena máxima não passa de 2 anos, veja, exatamente 1 ano, não passa de 2 anos, eu estou diante do que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo. Eu vou estar diante ali do que a gente chama de infração de menor potencial ofensivo. Isso quer dizer que eu vou lavrar um TCO, um termo circunstanciado de ocorrência, tá? Se a pena não passa de 2 anos, quando eu falo de crime, ou não interessa a pena quando eu falo de contravenção, vamos lavrar um termo circunstanciado de ocorrência. Aí eu vou ter aqui a divisão que a doutrina traz como lesão corporal de natureza grave, parágrafo 1º, e o parágrafo 2º a gente chama de gravíssima, Lesão corporal grave, parágrafo 1º. Ele diz pra gente o quê?
gerar incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, mais de 30 dias. Perigo de vida, às vezes a banca gosta de botar perigo de morte, seria a mesma ideia ali, né? Um você morre, o outro você perde a vida. Veja, perigo de vida, e aí eu tenho a situação, né, risco de morte. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. Aceleração de parto, eu tenho aí uma pena de reclusão de 1 a 5 anos. Então veja que ela deixa de ser 3 meses a 1 ano e passa a ser de reclusão deixa de ser detenção, passa a ser reclusão de 1 a 5 anos. E se resulta, em parágrafo 2º, incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente, ou ainda gera aborto, pena de reclusão de 2 a 8 anos. Lembrando, tá, pessoal? Quando ele coloca aqui, ó, incapacidade para ocupações habituais por mais de 30 dias, isso não é incapacidade para o trabalho, tá? Incapacidade para ocupações habituais. Vamos imaginar que você frequenta aí, coloca aí no chat, quem aqui, e aí imagina, né, você com teste físico, quem aqui faz exercício físico? Júlio, eu corro uma vez por dia. Muita gente pensou, Júlio vai dizer uma vez por mês. Não, uma vez por dia. Júlio, eu corro 3 vezes na semana. Júlio, eu frequento a academia de segunda a sexta. Júlio, eu faço isso e tal. Eu frequento um curso presencial, Júlio, aqui na minha região. Veja, a questão é uma situação habitual. Existe uma habitualidade aí nessa situação. O que é que eu preciso destacar? Imagina que você, né, foi lesionado e eu te lesionei e a lesão, né, te gerou aí a incapacidade para frequentar esse curso presencial, para frequentar a academia, para desenvolver tuas atividades físicas aí que tu normalmente frequenta, tuas ocupações habituais. Essa lesão, ela é tida como grave, Júlio? Sim. Eu digo isso porque muita gente acredita, muita gente pensa, só vai gerar a lesão grave se for mais de 30 dias sem ir para o trabalho. Não, claro que não. São ocupações habituais. Ocupações habituais por mais de 30 dias. Agora, será gravíssima quando eu estiver diante da incapacidade permanente para o trabalho. Beleza? Então, quarta questão ficou certo. Vamos seguir para a questão número 5. De acordo com as noções de direito penal, ele diz, de acordo com as noções de direito penal, o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso estabelecer é o crime de lesão corporal leve, previsto no artigo 129 do Código Penal, pode ser tratado como infração de menor potencial ofensivo. Isso é verdade. A gente acabou de comentar, inclusive, que a pena não ultrapassa 2 anos. É a pena de 1 ano, né, inclusive. Mas o que é que eu preciso destacar? Se a pena ela não passa de 2 anos, entra no contexto, entra nesse critério aqui das infrações de menor potencial ofensivo. E aí vamos só lembrar aqui, Júlio, o que se considera, o que eu entendo, o que eu tenho como infração de menor potencial ofensivo. Bora anotar isso aí, destaca. Eu vou ter as contravenções penais, infração de menor, olha só, infração de menor potencial ofensivo. Eu vou ter as contravenções, contravenção penal. Só isso, Júlio? Não, eu vou ter aqui, crimes com pena máxima, não superior a 2 anos. Pena máxima não superior a 2 anos. Cumulado ou não com a pena de multa. Lembra aí, cumulado ou não com a pena de multa. Aí vamos voltar na questão. Sendo passível de resolução por meio de composição dos danos civis e transação penal. Verdade. Sem a necessidade de imposição de pena privativa de liberdade. Por exemplo, em um caso de lesão corporal leve, resultante de uma briga, as partes podem optar por uma solução consensual no âmbito do juizado especial criminal. Ele diz, sem consequências mais severas. É verdade. O Instituto da Transação Penal, ele mitiga, e aí lembra, né, quando a gente estuda, abrindo um parênteses aqui, a gente estuda ação penal, lá nas aulas de processo penal, não sei se você estuda comigo ou não, mas quando a gente estuda o tema ação penal, o que é que a gente observa? A gente destaca que no que tange ali a ação penal, a gente vê, né, a ação pública que vigora o princípio da obrigatoriedade. E esse princípio da obrigatoriedade ele é mitigado, ele pode ser restringido ali, como, por exemplo, pela transação penal. Pela transação penal, e a transação penal nada mais é do que um acordo que eu vou fazer em relação ali, né, o autor do crime, o autor do fato delituoso. Ele praticou um crime, mas eu faço uma proposta para ele. Questão 5, certa, verdadeira, a questão número 5.
Beleza? Júlio, quer dizer que se eu praticar uma infração de menor potencial ofensivo, um crime que a pena não passe de 2 anos, cabe transação penal? Cabe, porém, entretanto, todavia, eu preciso destacar, o Instituto da Transação Penal é incompatível, não é cabível nas hipóteses de violência doméstica familiar contra a mulher, ou seja, nas hipóteses da Lei Maria da Penha. Como o nosso edital ele cita expressamente a Lei Maria da Penha, eu preciso lembrar e destacar, não é cabível a transação penal no âmbito da violência doméstica familiar contra a mulher. Então, se eventualmente eu pratiquei um crime dentro do contexto da violência doméstica familiar contra a mulher, dentro da hipótese em que eu aplico a Lei Maria da Penha, você vai destacar e lembrar, não se aplica Instituto da Transação Penal. Por quê? Porque a transação penal ela está na lei do juizado, e a lei do juizado, lembra lá, ela é retirada, é extirpada. Olha, a lei diz assim, não se aplica, sai daqui. Beleza? Questão número 6. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, e aí é uma situação, né, de uma matéria aí de um site, ele está trazendo aqui. Ó. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, dia 4/11/2024, a urgência do projeto de lei que torna obrigatória a decretação de prisão preventiva na audiência de custódia em caso de crimes hediondos, roubos, associação criminosa qualificada e quando for configurada a reincidência criminal. Hoje, a liberdade provisória permite ao acusado aguardar o julgamento em liberdade, com ou sem a imposição de medidas cautelares. Isso foi, né, um trecho aí tirado da revista aí, ó, Exame, do site aí, né, exame.com/câmara, né, e tal. Olha só, o fragmento da notícia acima exemplifica alguns crimes com base no conceito de crimes e contravenções penais. É correto afirmar que constitui crime, exceto violação do domicílio é crime? É. Sequestro é crime? É. Furto é crime? É. Perturbação ao sossego? Aí não. Por quê, Júlio? Porque perturbação ao sossego é uma contravenção. A gente acabou de falar, né, de crimes e contravenções, e a perturbação ao sossego é uma contravenção penal. Claro, muitos aqui poderiam fazer, né, fariam até por eliminação. Porra, violação do domicílio é crime, sequestro é crime, furto é crime. Lembra que o próprio edital ele cobra aí a Constituição Federal, tá? Então não esquece que a casa é asilo inviolável. Ninguém nela podendo penetrar, salvo flagrante delito, prestar socorro, desastre, olha só o que ele diz, durante o dia, né, para cumprir mandado judicial, mas lembra, consentimento do morador. Consentimento do morador. Eu digo isso porque muita gente esquece que se eu for na tua casa agora, terminou, Júlio, vamos segurar essa live até 2 horas da manhã, meu Deus, né? Mas olha só, cheguei de madrugada na tua casa. Júlio, você autorizou, Júlio, entra aqui, porra, toma aí um copo d'água. Come aí um pudim, porra. Veja, eu estou praticando crime? Não, eu não estou praticando ali a violação de domicílio. Show de bola? Bora. Próxima questão. Caio, maior e capaz, recebeu, ele diz, ó, e guardou legitimamente determinado cordão de ouro pertencente ao adolescente Mário, atuando na qualidade de tutor deste. Contudo, alguns meses depois, instado a entregar o bem ao seu proprietário, Caio passou a atuar como se proprietário fosse, negando dolosamente o pleito. Nesse cenário, considerando as disposições do Código Penal, é correto afirmar que Caio responderá pelo crime de... Pessoal, aqui você sabe, né, que se ele recebeu e guardou, vamos grifar aqui, ó, ele recebeu e guardou legitimamente. Se ele recebeu e guardou legitimamente, o que é que eu preciso lembrar e destacar aqui? Eu estou diante de um crime de apropriação, tá? Mas eu quero que você lembre do artigo 168. E aí eu vou fazer aqui, né, as devidas observações quando eu estou diante aqui, né, do crime de apropriação indébita. Olha só o que é que ele vai colocar para a gente. Apropriar-se de coisa alheia móvel de que tenha posse ou a detenção. Tudo bem. Ele foi lá, né, recebeu o cordão de ouro, legitimamente, tudo bonitinho. Ele coloca aí aumento de pena. Quando ele coloca, por exemplo, aqui na letra A, ele diz, né, apropriação indébita, eu vou ficar aqui entre a letra A, apropriação indébita, e eu vou ficar aqui entre a letra C, apropriação indébita. Estelionato não é o caso. Estelionato, letra D, também não é o caso. E furto não foi o caso, porque a questão diz que Caio, maior e capaz, ele recebeu e guardou legitimamente. Pessoal, imagine só. Vamos imaginar, vem aqui para mim, vamos supor
que você chega e diz assim, Júlio, eu queria, né, você me encontra em algum lugar e diz assim, Júlio, me empresta um livro aí, eu estou com certa dificuldade para entender, me empresta um livro, eu digo, empresto, não estou dando, empresto, beleza. Tu precisa desse livro quanto tempo? Júlio, 3 meses. 3 meses para mim é suficiente, eu vou meter a cara nos estudos e aí eu vou realmente, né, seguir. O que acontece? Eu te empresto o livro, de forma legítima, tudo bonitinho, e você vai lá, né, tal, tudinho, recebeu aquele livro, tudo bonitinho, só que você, no meio do caminho, pensa, eu não vou devolver. Olha só o artigo 168, apropriar-se de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou detenção. Você tem a posse que eu te entreguei, eu te emprestei. Aí olha só algumas hipóteses que aumentam a pena. Parágrafo 1º. A pena é aumentada de 1/3 quando o agente recebeu a coisa em depósito necessário. Olha o que ele diz, ó. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, interveniente, testamenteiro ou depositário judicial. Inciso 3º, em razão de ofício, emprego ou função. Por que eu estou dizendo isso? Porque olha a questão. Caio, maior e capaz, recebeu e guardou legitimamente determinado cordão de ouro pertencente ao adolescente Mário, atuando na qualidade de tutor. Atuando na qualidade de tutor, ele recebeu então esse cordão. O que é que eu tenho aqui, Júlio? Olha só o que é que vai trazer para a gente a questão. Na qualidade de tutor, curador, síndico, liquidatário, interveniente, testamenteiro e depósito judicial. Tutor. A pena ela é aumentada. Então a pena aumenta-se de 1/3 quando a gente recebeu a coisa. Aí voltando lá na questão, a letra A vai dizer assim, apropriação indébita, vírgula, na modalidade simples, porque eu estou no caput, com a incidência da causa de aumento. Com a incidência da causa de aumento. Por quê? Porque ele estava na qualidade de tutor. Letra A é o nosso gabarito. Letra B colocou apropriação indébita na modalidade qualificada, sem causa de aumento. Falso, veja, é com causa de aumento. E detalhe, quando é que um crime ele é qualificado, pessoal? Quando é que um crime ele é qualificado? Artigo 68, ele diz que a pena é de 1 a 4. A pena é de 1 a 4. O crime ele será qualificado quando ele trouxer um novo mínimo e um novo máximo. Ele trouxer um novo mínimo e um novo máximo. Ele, no parágrafo 1º, ele traz causas de aumento de pena e depois acaba o artigo. Veja que ele segue aí, né, para o artigo 168, letra A. Artigo 168, letra A. Deixa eu pegar aqui um exemplo para você. Olha só. O estelionato. Veja, o estelionato. O estelionato aqui, tá? Ele tem aí a pena de 1 a 5 anos. Pena de 1 a 5 anos. Só que ele tem aqui um parágrafo 2º, letra A, que é tido como uma qualificadora. É a famosa fraude eletrônica. A pena de reclusão de 4 a 8. Ela deixa de ser de 1 a 5 e tem um novo mínimo e um novo máximo sempre para mais. A pena, em vez de ser de 1 a 5, ela é de 4 a 8. Em vez de ser de 1 a 5, ela é de 4 a 8 anos. Beleza? Então lembra, fica atento, letra A, ficou aqui o nosso gabarito. Estelionato aqui não era o caso, tá, pessoal? Ele botou 2 alternativas falando de estelionato e colocou o furto. Vamos aproveitar, né, que a gente está aqui com o estelionato aberto e vamos aqui relembrar. Estelionato. Obter para si ou para outro em vantagem ilícita. Ele diz em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Eu estou diante, então, do crime de estelionato. Maravilha? Vamos embora, vamos seguir, vamos para a questão número 8 que a gente separou aqui. Questão número 8, pessoal, curte aqui o vídeo. E aí, claro, você que está aqui ao vivo, compartilha. Se você compartilhou essa aula, já comenta aí, coloca aí, ó, compartilhei. E, pessoal, lembra, se inscreve aqui no canal. Se você não sabe, tá? Eu tenho também um canal no YouTube, meu canal lá, procura lá, Prof. Júlio César Matos. Aqui embaixo, ó, você acompanha aqui o meu Instagram, ó, @Prof. Júlio César Matos. E você pode buscar lá no YouTube, Júlio César Matos, lembrando que o César é com Z, tá? Se inscreve lá no meu canal, acompanha lá, que a gente sempre faz revisões, tá? Seja para a área policial, seja para a área de tribunais, seja para o exame de ordem, acompanha lá. Direito penal, processo penal, legislação especial, né? Conhecimentos específicos, a gente tem aí essa gama de disciplinas para te ajudar na tua preparação. Questão 8, joga na tela, ela tá aí, ó. Após trabalhar durante 3 anos como caseiro de José, que conta, se liga na idade, se ele está trazendo idade, ó. Após trabalhar 3 anos como caseiro de José, que conta com 62 anos de idade, ele coloca aí, ó, Fábio, conhecedor dessa premissa, sequestrou com o fim de obter para si vantagem econômica, como preço do resgate.
Opa, eu estou diante então, olha só, ele sequestrou com o fim de obter vantagem econômica, com o preço do resgate. Então a gente percebe que eu estou diante de uma extorsão, mas é uma extorsão mediante sequestro, ele sequestrou, ele está dizendo aqui para a gente, é uma extorsão mediante sequestro. Então fica atento aqui, ó, é uma extorsão, ele vai trazer para a gente mediante sequestro, já que ele diz que sequestrou. Registre que a família da vítima, residente domiciliada no interior de Goiás, do estado de Goiás, goza de ótima condição financeira, o pessoal tem o real, e efetuou o pagamento almejado por Fábio, de forma em que em 12 horas houve a liberação da vítima sem qualquer ferimento. Nesse cenário, considerando as posições do Código Penal, é correto afirmar que Fábio responderá a pelo. Aí eu tenho aqui, ó, extorsão. Extorsão mediante sequestro, tá? Não fica apenas a extorsão. Extorsão indireta não. Extorsão mediante sequestro, letra A e letra B. Uma fala que é na modalidade qualificada, outra fala que é na modalidade simples. Vamos então abrir aqui o código. Me ajuda aí, meu diretor. Coloca aí o código e abre no nosso artigo. Lembra aí, ó, destaca artigo 159 do nosso Código Penal, extorsão mediante sequestro. A extorsão mediante sequestro, ele diz, ó, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate. Ele sequestrou lá, como é o nome da moça, né? Após trabalhar durante 3 anos como caseiro de José, que conta com 62 anos, Fábio, ele então sequestrou o José, né? Ele sequestrou ali o José para essa extorsão. A reclusão, lembra lá, é de 8 a 15, ou seja, a pena é de 8 a 15. A pena, ela é de 8 a 15. Parágrafo 1º, a pena é de 8 a 15. E o parágrafo 1º diz assim, se o sequestro ele dura mais de 24 horas, mais de 24 horas não durou. Ele disse que em 12 horas houve a liberação da vítima. Então, se dura mais de 24 horas, o que é que eu tenho? A pena vai ser de 12 a 20. 12 a 20. Júlio, se é de 12 a 20, vai ser qualificado. E aí o foco é justamente esse, ó. Percebe? Ele coloca, ó, vai ser qualificado ou vai ser simples. Mas eu preciso avançar. Ele traz aqui pra gente, ó, se o sequestro dura mais de 24 horas, não durou, vírgula, se o sequestrado é menor de 18, eu não tenho essa informação, ou maior de 60. Na verdade, eu tenho essa informação, né? O sequestrado, ou seja, a vítima, é menor de 18? Não é. Mas é maior de 60? É. Ou se é cometido, né, por quadrilha ou bando. Veja, ele disse pra gente que a vítima tinha 62 anos de idade. Logo, eu estou mediante de uma extorsão mediante sequestro qualificada. Letra A. De aborto. Júlio, de aborto? Sim, aborto é com A, porra. Aborto é com A. Amor, aborto. Lembra aí. Bota aí uma palavra com a letra A. Uma palavra com a letra A. Coloca aí, tá? Atípico, beleza? Letra A é o nosso gabarito. Vamos seguir. Questão número 9. Ela diz assim. A respeito dos crimes patrimoniais, julgue o próximo item. O dano a determinado patrimônio, vou pegar um patrimônio, imagina uma coisa, eu vou lá danificar. O dano a determinado patrimônio, quando praticado exclusivamente para o furto de outro bem, ele diz, pode ser integrado ao crime de furto, na forma de qualificadora, sendo imprópria a imputação de crime de dano em concurso com o crime de furto. Pessoal, isso aqui está verdadeiro. Veja, quando ele diz assim, ó, impróprio, a imputação de um concurso do crime de dano com crime de furto, aqui eu não respondo por 2 crimes. Imagine só, eu quebrei algo, né, para poder furtar algo. Veja, isso pode caracterizar uma qualificadora, um furto mediante arrombamento. Mas veja, eu não vou responder pelo dano e pelo furto. A mesma coisa, você pensa em praticar um homicídio. Imagina lá um homicídio, crime doloso contra a vida. Você quer matar uma pessoa, mas você não quer matar só, dar um tiro e tchau, dar um tiro e pronto. Você quer fazer a pessoa sofrer, você quer lá dar várias facadas, você quer agredir aquela pessoa. E aí o ponto é, eu quero matar, a finalidade eu vou dar 10 facadas, mas a finalidade é matar. O que é que eu preciso entender? Eu não respondo por lesão corporal e pelo crime de homicídio. Eu não vou responder pelo crime de lesão corporal e pelo crime de homicídio. De novo, eu não vou responder pelo crime de lesão corporal e pelo crime de homicídio. Esse é o detalhe. Esse é o destaque que você vai ter que ficar atento. Beleza, pessoal? É a ideia da conjunção, crime meio, crime fim. Eu não vou responder por lesão e por homicídio. Ah, Júlio, mas
Tu torturou o sujeito para matar. Homicídio qualificado pela tortura. O que vale sempre é a minha intenção, a minha ideia. Ah, Júlio, eu só quero torturar. Então eu respondo pelo crime de tortura. Ah, Júlio, mas a tortura foi tão intensa que a pessoa morreu, mas eu não queria matar. Tortura qualificada pela morte. Tortura qualificada pela morte. Meu crime é tortura. Qualificado pelo resultado de morte. Júlio, eu quero matar mediante a tortura. Meu crime é homicídio. O meu dolo, minha intenção é matar. Lembra aí, cuidado para não confundir. Show de bola? Questão 9, então, né? Ficou verdade, correto. Eu não vou aí imputar o dano em concurso com furto, tá? Ele está dizendo que é imprópria essa imputação. Verdade. Questão número 10. Chegamos na questão 10. Olha só. Os crimes contra o patrimônio envolvem condutas ilícitas. Envolvem condutas ilícitas, como estelionato e dano, entre outros. Assim sendo, cada tipo de crime contra o patrimônio possui características específicas e é tipificado pela legislação penal. Das alternativas a seguir, apresente e aqui caracteriza, segundo a legislação brasileira, um crime contra o patrimônio público. Olha só, ele quer um crime contra o patrimônio público. Letra A. A subtração de bens públicos, como equipamentos ou materiais pertencentes a uma escola pública. Sim, correto, né? Aqui eu estou diante de um crime, lembra aí, contra patrimônio público. Letra B. Praticar vandalismo em um estabelecimento de ensino. Veja, aqui, ó, quando ele coloca aqui, ó, praticar vandalismo, não seria aí um crime contra o patrimônio público, tecnicamente. Falsificação de documento, veja, aqui não é um crime, aqui é um contra o patrimônio, é um crime, lembra aí, né? Falsificação de documento. Apropriação indébita de bens particulares. Aqui pertence a um funcionário. Isso não é um crime contra o patrimônio público. Apropriação indébita de bens que pertencem a um funcionário público, isso não é crime contra o patrimônio. Seria crime aí contra o sujeito, tá? Seria crime aí contra, então, esse funcionário. Então, ficou gabarito para a gente, letra A. Letra A é o nosso gabarito. Fica atento aí a essa informação. Tranquilo? Vamos seguir, vamos para a nossa questão número 11. Questão de número 11, o que é que eu preciso lembrar? Quais são, olha só, ele diz assim, ó, o Código Penal traz em seu artigo 155 a tipificação do crime de furto, um dos delitos de maiores taxas de ocorrência entre os elencados entre os crimes contra o patrimônio. A verdade é que, realmente, né, o crime de furto, crime de roubo, inclusive, né, estão ali ó, nos tops, né? Quais práticas delituosas também são tipificadas? Aí só um detalhe aqui, rapidinho, tá, pessoal? Na questão anterior, lembra que ele queria um crime contra o patrimônio público. Apropriar-se de bens particulares de um funcionário é crime contra o patrimônio? É, mas não é crime contra o patrimônio público. Letra dele está dizendo que eu estou me apropriando de bens particulares pertencentes ao funcionário e não pertencentes à administração. Voltei aí, né, só para eventual dúvida que você tenha tido. Ele traz aí na questão 11, né, que o artigo 155 ele está tipificado aí, né, no capítulo dos crimes contra o patrimônio. E ele é o de maior incidência ou furto. Aí ele diz assim, ó, quais práticas delituosas também são tipificadas neste título 2 do Código Penal, exceto receptação, tá lá. Receptação, artigo 180, é um crime contra o patrimônio. Vou destacar aqui, inclusive, o artigo 180 para a gente analisar alguns pontos. Crime de dano. É crime contra o patrimônio, está lá no artigo 163 em diante. Estelionato por meio virtual, sim, o estelionato comum, inclusive por meio virtual. Vilipêndio de cadáver, não. Cadê aqui? Pode marcar, doutor. Pode marcar aí, ó. Vilipêndio de cadáver não é crime contra o patrimônio. Não é crime. Crime contra os mortos, né? Não é crime contra o patrimônio. E letra E, roubo. Roubo, sim, é crime contra o patrimônio. Artigo 157, mas não é o objeto da questão, porque a questão queria a alternativa incorreta, a questão queria o que não é. Aí, olha só um detalhe, rapidamente, para a gente observar em relação ao crime de artigo 180. Pode estar aí, meu diretor. 180, vamos abrir aqui para você agora. O artigo 180 que trata da receptação. Olha só o que eu quero que você observe. Receptação. Ele diz assim, adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro de boa-fé a adquira, receba ou oculte. Nesse contexto, o que é que eu preciso identificar? Aqui eu estou diante do crime de receptação. Tudo bem, uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, basicamente ali a pena, né, igual a do furto, mas eu quero chamar a tua atenção, lembra aqui, ó, na situação do crime de receptação
culposa. O parágrafo 3º, ele traz aqui uma pena de detenção 3 meses a 1 ano, é a ideia da receptação culposa. Olha o que ele diz. Parágrafo 3º. Adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o preço e o valor, ou pela condição de quem a oferece, deva presumir ser obtida por meio criminoso. O que é que eu preciso lembrar e destacar? Imagina, eu sempre gosto desse exemplo, é um telefone, né? Uma vez, eu nunca mais me esqueço, uma vez eu estava em sala, o aluno ele falou, né, de um celular lá, né? Era um celular que valia 15 mil reais. Eu fiquei assim, cara, 15 mil num telefone, porra. Imagina quantos salários, né, você vai ter que ter. Bota aí no chat, né, o teu salário desse concurso que tu vai entrar agora, né? Multiplica quantos meses tu vai ter que, sem gastar R$1, tá? Para poder ter esse celular. Aí eu lembro, imagine que eu chego aqui com esse celular mesminho, e aí eu te ofereço ele por R$1.000, novinho. Te ofereço ele por R$1.000. O celular é 15 na loja, e eu te ofereço por 1.000. E aí, tu compra? Tu compra? Júlio, eu compro. Imagina que tu bota aí no chat. Eu compro, Júlio. Eu vou perguntar se é roubado. Aí é um problema teu se tu vai perguntar ou não. Mas imagine por que eu estou dizendo isso. Porque veja que quando eu vou aqui no parágrafo, ou melhor, no caput, ele diz assim pra gente, ó. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime. Só que o parágrafo 3º, ele não traz essa informação. Ele diz, ó, adquirir ou receber coisa que por sua natureza ou pela desproporção entre o valor e preço. Olha só, desproporção entre o valor e preço, meu amigo. Tu disse a mim que o celular desse na loja é 15 pau, 15 mil. E eu estou te oferecendo aqui por 1.000. Veja a desproporção entre o valor e preço. Ou ainda tá pela condição de quem a oferece. Deva presumir aí se obtida por meio criminoso. É a ideia da receptação culposa, muito atento. Parágrafo 4º, olha só, vai ser o gabarito da tua prova. A receptação ela é punível, ainda que desconhecido ou isento de pena o autor do crime de que proveu a coisa. Júlio, o cara comprou um produto de crime, de roubo, de furto, mas eu não sei quem foi que praticou o furto. Esse cara do furto, lembra lá, ele não foi punido. Não me importa. A receptação ela é punível, ainda que desconhecido ou ainda isento de pena o autor do crime que proveu a coisa. Imagina lá que o cara furtou o próprio pai. E o furto contra o pai leva à isenção de pena. Lembra disso, tá? Observa aqui o artigo 181, por exemplo, quando ele diz, ó, é isento de pena quem comete qualquer dos crimes. Então é crime. Praticar um furto aí contra o pai é crime. Quem comete qualquer dos crimes previstos neste título em prejuízo. Inciso 1, do cônjuge na constância da sociedade conjugal. Inciso 2, de ascendente ou descendente, seja o parentesco legítimo ou ilegítimo, seja civil, seja natural. Então veja que nesse contexto aqui você fica isento de pena. Júlio, quer dizer que se eu furtar meu pai eu fico isento de pena? É, só atenção com a idade do teu pai, tá? Porque ele diz ó, que não se aplica, tá, esse dispositivo, por exemplo, se o crime é de roubo, se há extorsão ou, em geral, quando haja emprego de violência ou grave ameaça. Ele diz ainda, né, que é a informação aqui para você, inciso 3º, se o crime é praticado contra a pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Idade igual ou superior a 60 anos. Então, você que vai furtar o seu pai, veja a idade do seu pai primeiro, tá bom? Júlio, que é isso, Júlio? Veja, é só para tu memorizar, só para tu gravar. Questão 12. Fábio, na presença de várias pessoas, afirmou, olha isso, afirmou que Mário, maior e capaz, teria ido, no dia anterior, praticado crime de importunação sexual, em detrimento da sua vizinha, quando ela passeava com seu cachorro. Registra que Fábio sabia que os fatos não eram verdadeiros, mas agiu com o objetivo de prejudicar Mário, seu desafeto. Ele está ofendendo a honra dele, né, pessoal? Nesse cenário, considerando as posições do código, é correto afirmar que Fábio responderá pelo crime de... Veja que aqui ele está diante de uma calúnia, tá? Ele está caluniando. Vamos aqui abrir o artigo 138 do Código Penal, quando ele trabalha aqui ó, com a ideia de que caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Eu estou caluniando, eu estou ofendendo a honra de alguém, eu estou imputando a essa pessoa falsamente, a questão diz que ele sabia que era falso, ele diz aqui, ó, ele sabia que os fatos não eram verdadeiros, e eu estou imputando o quê? Um crime de importunação sexual. Ele está imputando falsamente, olha só, o crime, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Beleza? O que é que eu preciso ainda aqui estabelecer? Ele diz a gente, olha só, quando ele coloca aqui, ó,
Cadê aqui o ponto? Mário, ou melhor, Fábio, na presença de várias pessoas, afirmou que o Mário, né, maior e capaz, teria, no dia anterior, praticado aí o crime de importunação sexual. E por que eu trouxe essa situação? Porque veja que eu tenho aqui no final, lá no artigo 141, disposições comuns, ou seja, são disposições que se aplicam para o artigo 138, calúnia, para o artigo 139, difamação, e para o artigo 140, injúria. Aí ele traz para a gente que as penas combinadas neste capítulo aumentam-se de 1/3. Veja que ele traz causas de aumento de pena. O que eu preciso entender é que lembrar que o inciso 3º diz, na presença de várias pessoas, ou por meio que facilite a divulgação da calúnia, da injúria ou da difamação. Ou foi na presença de várias pessoas, ou por algum meio que facilite a divulgação. Foi aqui, ao vivo. Diz aí o nome de alguém aí no chat, né, para eu ofender a honra dessa pessoa agora. Veja, eu estou aqui no meio, né, de fácil propagação. Lembra lá, num grupo, né, do WhatsApp. Ou seja, eu estou diante de um meio de divulgação. Então, lembra que eu estou diante de uma causa de aumento de pena. Maravilha? Então, a questão vem e diz assim para a gente. Não é difamação, tá? Letra B, calúnia. Verdade. Calúnia simples. Com a incidência da causa de aumento de pena, já que a conduta foi praticada na presença de várias pessoas. Letra B já é o nosso gabarito. Letra C. Ele diz que é difamação. Não é difamação. Letra D, calúnia. Mas não é calúnia qualificada, tá, pessoal? Eu não tenho a qualificadora da calúnia. Não tenho calúnia qualificada. Letra E, calúnia simples, sem incidência da causa de aumento. E o erro está aqui porque existe sim a incidência da causa de aumento. Só para vocês lembrarem, eu venho aqui, por exemplo, no artigo, olha só, 140, que fala da injúria, a pena é detenção de 1 a 6 meses. Mas ele diz para a gente que a pena, por exemplo, pode ser de 3 meses a 1 ano, ou ainda de 1 a 3 anos, ou seja, eu estou diante de qualificadoras. Novo mínimo e novo máximo. A pena era de 1 a 6 meses, passou a ser de 1 a 3 anos. Então, injúria qualificada, eu tenho. Se eu vim aqui na difamação, eu não tenho. Se eu vim aqui, né, na calúnia, eu também não tenho. Então, crime contra a honra aqui, qual é o que qualifica? A injúria. A calúnia e a difamação, eu tenho incidência de causas de aumento. E essas causas de aumento nada impede também de ser aplicado na injúria, tá, pessoal? Nada impede. Maravilha? 13. Olha só. Durante uma fiscalização em uma festa, o que é que eu preciso lembrar? O que é que eu preciso aqui destacar? Ele diz que Pedro foi encontrado portando uma pequena quantidade de substância entorpecente, sem indício de comércio. No entanto, a legislação brasileira considera essa conduta como? Isso é crime, pessoal. Veja que ele bota ato atípico, infração administrativa, contravenção. Não, pessoal. Isso é crime. Isso é crime. Olha só, eu estou no capítulo aqui, 3. Lei de drogas. Está lá no teu edital, tá? Lei de drogas. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito... Professor. Oi, porra, eu estou lendo. Mas eu vi que saiu uma situação de uma matéria aqui, maconha. Meu amigo, a questão ela está tratando aqui da maconha. Ela está falando uma pequena quantidade de substância, sem indício de comércio. Júlio, é para o consumo pessoal. Sim. E o consumo pessoal é crime. O consumo pessoal é crime. Júlio, eu pensei que não. Aí é um problema teu se tu está usando ou não. Mas o consumo pessoal, olha o capítulo 3. Dos crimes e das penas. O que eu tenho é ausência de privação de liberdade para essa pessoa. Eu não tenho mais, com essa nova lei de drogas, tá? 2006 nem é tão nova assim, mas eu não tenho mais privação privativa, pena privativa de liberdade. Mas ele coloca, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, será submetido às seguintes penas. Aí eu tenho penas, mas não são penas privativas de liberdade, tá? Não são penas privativas de liberdade. Aí eu vou ter advertência sobre os efeitos das drogas. Advertência, porra, eu vou te advertir. Meu amigo, meu diretor, porra, não usa essas paradas, porra. Tô dizendo a tu que não presta. Prestação de serviço à comunidade. Vou botar o cara pra, lembra lá, sei lá, prestar serviço ali à comunidade. Muito zen lá, ele fazendo serviço à comunidade, pintando meio fio ali, muito zen. Ele diz ainda, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Medida de comparecimento. Fulano, vou juntar um grupo de pessoas para ele comparecer a um curso educativo. Curso educativo para a gente falar sobre as drogas, tal, toda aquela situação. E aí, nesse curso educativo, eu estou juntando um bocado de
usuário de droga, imagina. Vê que network da porra entre eles, né? E aí, quanto é que tu paga? Tu paga no quilo, paga na grama? Quanto? Porra, a minha é mais cara, mas a minha é pura, pô. Eu pego lá em fulano de tal. Veja, eu vou juntar, né, um bocado de usuário, né, para eles fazerem o network. Mas enfim, o que eu preciso destacar é pena, advertência, prestação de serviço à comunidade, medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo. Lembrando, isso é crime. Parágrafo 1º, as mesmas medidas submetem-se quem? Para o seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantinhas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou química. Fica ligado, fica atento aqui nessa situação. Questão 14. Questão 14, ela vai dizer para a gente aqui o seguinte. Olha só o que é que ele diz. A Lei Federal 11.343 permite que a autoridade, olha só, a autoridade policial decida de forma autônoma se uma pessoa encontrada em posse de drogas deve ser tratada como usuário ou traficante, com base em critérios como a aparência do suspeito. Que conversa é essa? A aparência do suspeito e o local da apreensão. Por exemplo, um policial pode determinar que alguém encontrado com drogas em uma área conhecida pelo tráfico é traficante, independente da quantidade apreendida ou das circunstâncias específicas. Isso aqui está muito errado. Eu costumo dizer que uma questão como essa tu faz pelo bom senso, tá? Tu faz pelo bom senso. Mas a verdade é o seguinte, vê só. O parágrafo 2º, ele diz aqui, ó, tá aqui meu diretor, analisa aí, ó, para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Veja, eu tenho pontos aqui para analisar se eu vou enquadrar o sujeito ali, né, na figura, né, do usuário, ou seja, para consumo pessoal, ou na situação do tráfico de drogas, na figura do traficante. Fica ligado, fica atento aí a essa informação. Tudo bem? Beleza. Olha só, o parágrafo 3º e 4º que está aqui é para eu analisar 2 pontos com vocês. A gente observou, e aí ó, tá aqui ó, o item 2 e o item inciso 2 e 3, prestação de serviço à comunidade e medida educativa, você poderia pensar assim, por quanto tempo? Prestação de serviço à comunidade e medida educativa, você poderia pensar por quanto tempo? E nesse contexto, eu trago para vocês aqui, ó, o parágrafo 3º, ele diz que as penas previstas no inciso 2 e 3 caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 meses. O cara vai prestar serviço à comunidade por, no máximo, 5 meses. Se ele for primário. Se ele for reincidente, olha o parágrafo 4º. Em caso de reincidência, as penas previstas no inciso 2 e 3 do caput deste artigo serão aplicadas pelo máximo de 10. É o dobro. 10 meses, pelo amor de Deus, tá? Meses e não anos. 10 meses, fica ligado, fica atento a isso. Júlio, se esse cara não cumprir essas penas, aí eu venho que para garantir a garantia do cumprimento, você vai ter a demonstração verbal ou ainda multa. Mas lembra que de multa não passa. Lembra aí, eu tenho a demonstração verbal e multa, lembrando que de multa não passa. Esse é o ponto, é o contexto que eu preciso, então, destacar e observar. Lembrando ainda, tá? Eu tenho aqui, ó, o artigo 52 que diz assim: fim dos prazos que se refere ao artigo 51 desta lei, a autoridade de polícia judiciária remetendo, eu termino meu inquérito policial, de acordo com a lei eu mando para o juiz. Aí ele diz assim, ó, relatará o inciso 1. Relatará sumariamente as circunstâncias do fato, justificando as razões que a levaram à classificação do delito, indicando a quantidade, natureza da substância ou do produto apreendido, o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente. E requererá sua devolução para a realização de diligências necessárias, se for o caso. O que eu preciso entender com você é que o relatório do inquérito policial ele é justificado para eu poder analisar se eu estou enquadrando na figura do sujeito que adquire droga para consumo pessoal, usuário, ou o traficante. Tranquilo? Então a questão chegar e dizer que é de forma aleatória, não tem parâmetros. O que a lei em momento nenhum diz é a partir de tantos quilos, tantas gramas, tantas toneladas é tráfico. Aí a lei não diz.
Nem diz e nem vai dizer, tá? Por quê, Júlio? Era para dizer. Uma vez o aluno disse assim, era para dizer que acima, sei lá, de 5 quilos, Júlio, era para ser tráfico. Veja, a gente é brasileiro. E se a lei dissesse isso, eu nunca ia andar com 5 ou mais. Eu ia andar com 2, 3, né? Você me encomendou 10 quilos, eu ia levar 4, depois mais 3, depois mais, lembra aí, né? Mais 3, para poder, né, chegar ao total de 10, que foi o que você solicitou. Então, fica ligado nisso, tá bom? Olha só. Julgue o item a seguir. Questão de número 15, ela diz assim: de acordo com o Estatuto dos Armamentos, as armas de fogo apreendidas em operações policiais são automaticamente redistribuídas entre os órgãos de segurança pública, podendo ser utilizadas por policiais sem novo registro ou controle. Por exemplo, uma arma de fogo apreendida durante uma operação pode ser repassada a um policial para uso imediato em atividades diárias. Pessoal, cuidado, tá? Existe todo um procedimento para isso. O Estatuto dos Armamentos, ele diz que as armas de fogo apreendidas após a elaboração do laudo pericial e sua juntada aos autos, quando não mais interessarem a persecução penal, serão encaminhados pelo juiz competente ao comando do Exército, no prazo de 48 horas, para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública, às Forças Armadas, na forma do regulamento desta lei. Lembrando que as armas de fogo encaminhadas ao comando do Exército que receberem parecer favorável à doação, obedecidos o padrão e a dotação de cada Força Armada ou órgão de segurança pública, atendidos os critérios de prioridade estabelecidos pelo Ministério da Justiça e ouvido o comando do Exército, serão arroladas em relatório reservado trimestral a ser encaminhado àquelas instituições, abrindo-lhes, lembra aí, prazo para a manifestação de interesse. Lembrando ainda, tá, a inclusão do parágrafo 1º-A, as armas de fogo e munições apreendidas em decorrência do tráfico de drogas ou qualquer forma utilizada em atividades ilícitas de produção ou comercialização de drogas abusivas, ou ainda que tenham sido adquiridas com recursos provenientes do tráfico de drogas de abuso, perdidas em favor da União ou encaminhadas para o comando do Exército. Ele diz, devem ser, após perícia ou vistoria, que atestem seu bom estado, destinadas à prioridade para os órgãos de segurança pública e do sistema penitenciário da unidade da federação responsável pela apreensão. Lembrando ainda que o comando do Exército encaminhará a relação das armas a serem doadas ao juiz competente, que determinará seu perdimento em favor da instituição beneficiária. Fica atento, fica ligado a essa informação. Tudo bem? Antes da gente fechar, eu quero analisar com você aqui, ó, Lei Maria da Penha, também aí no teu edital, tá, pessoal? A famosa, famigerada Lei Maria da Penha. Vou deixar ela aqui para você. O que é que eu preciso destacar em relação a essa lei? Segundo a Lei Maria da Penha, em caso de risco atual ou iminente à vida ou à integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, afastamento imediato do agressor do lar de convivência com a ofendida pode ser determinado. Quem é que determina isso, pessoal? Aqui é o seguinte, ele diz, ó, somente pela autoridade judicial, e a letra A está errada porque existe um ponto aqui que é o seguinte, vê só, quem vai determinar a aplicação de medida cautelar, né, todo esse procedimento, a gente sabe que é o juiz, é o magistrado. Entretanto, a gente tem aqui o artigo 12, letra C, bota aí meu diretor, show de bola, o artigo 12C, eu estou aqui na Lei Maria da Penha. Verificada a existência de risco atual ou iminente, à vida ou integridade física ou psicológica da mulher, em situação de violência doméstica e familiar, ou de seus dependentes, o agressor será imediatamente afastado do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida, inciso 1, pela autoridade judicial. Autoridade judicial é o juiz que faz. Inciso 2, pelo delegado. Júlio, o delegado pode? Pode. Delegado, só que olha o condicional. Quando o município não for sede de comarca. Então, ele coloca para a gente aí, ó, quando o município não for sede de comarca. Quando o município não for sede de comarca. Ou ainda, inciso 3º, pelo policial, quando o município não for sede de comarca e não houver delegado no momento.
da denúncia. Imagina então que a mulher, né, ela foi vítima ali de algum tipo de violência, e aí ela vai até, imagina, se o teu município, eu vou pedir ao juiz. Ah, Júlio, mas no município aqui não é sede de comarca. Porra, imagina, eu ia até uma comarca buscar um juiz, eu vou na delegacia, e o próprio delegado, né, vai colocar, vai determinar. Júlio, cheguei lá na delegacia, cadê o delegado? Se não tinha delegado presente no momento, pelo próprio policial. Lembrando que seja o delegado, seja o policial, isso tem que ser encaminhado para o juiz, tá? Olha o que ele diz no parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2 e 3 caput deste artigo, o juiz será comunicado no prazo máximo de 24 horas e decidirá em igual prazo sobre a manutenção ou a revogação da medida aplicada, devendo dar ciência ao Ministério Público concomitantemente. Beleza? Lembrando ainda que nos casos de risco à integridade física da ofendida, a efetividade da medida protetiva de urgência não será concedida liberdade ao preso. Naquele momento ali, né, a gente não vai conceder essa liberdade. Então, voltando na questão, pessoal, ele diz pra gente, ó, somente pela autoridade judiciária e pelo delegado de polícia em qualquer situação. Falso. Primeiro que o delegado só entra aqui quando o município não for sede de comarca. Letra C. Pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Certo, ele não está dizendo somente pelo delegado, ele está dizendo que pode ser determinado pelo delegado de polícia quando o município não for sede de comarca. Pelo policial em qualquer situação, não. O policial seria quando o município não for sede de comarca e na localidade não houver ali o delegado. Letra E, somente pelo policial quando o município não for sede de comarca. Não, falso, incorreto a questão. Letra C ficou o nosso gabarito. Tudo bem? E para a gente fechar, meus amigos, lembra aí, né? Batendo aí alguns pontos, acreditando aí, né, que vão ser trabalhados pela tua banca. Vamos aí à questão de número 17. Olha só o que é que a gente precisa aqui analisar na questão 17. Sobre a Lei 11.340, Lei Maria da Penha, assinale a alternativa correta em relação às medidas protetivas de urgência, que o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor. Pessoal, a verdade aqui é o seguinte, tá? Eu preciso ir lá na Lei Maria da Penha e vamos observar com vocês aqui o artigo, pode botar aí na tela já, meu diretor, o artigo 22, tá? Eu quero aqui o artigo 20 das medidas, olha só, das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, Vamos relembrar delas? Ele coloca aqui pra gente, ó. Constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor em conjunto ou separadamente, ele vai colocar aqui pra gente, ó, em conjunto ou separadamente, o que é que ele vai trazer, o que é que ele vai deixar de forma atrelada aqui pra gente. Ele diz assim, as seguintes medidas. Suspensão da posse, suspensão, ele não está dizendo, pessoal, ele não está dizendo que eu vou, lembra lá, acabar. Ele está dizendo suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, tá? Afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida. Proibição de determinadas condutas, entre as quais proibição de aproximação da ofendida, seus familiares, testemunhas, tá? Trazendo aí, fixando limite de distância. Proibição de contato com a ofendida, familiares, testemunha ou qualquer outro meio. Proibição de frequentar determinados lugares com o fim de preservar a integridade física ou psicológica. Proibição, olha só, ele coloca, ó, restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores. Inciso 5, prestação de alimentos. Olha isso, pessoal. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual ou em grupo de apoio. Beleza? Olha só, aqui ele está trazendo para a gente justamente, né, situações para a ofendida, tá? Olha o que ele diz, ó. Medidas protetivas que eu aplico de imediato ao agressor. Se é o agressor, olha só, volta aqui, ó. Eu preciso lembrar, ó, obrigam o agressor. Letra A, manter o agressor do lar. Lembra aí, né, domicílio, convivência com a ofendida. Aqui, veja só, aqui eu estou diante da medida para a vítima. Letra B, aplicação nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher de pena de cesta básica. Opa, a Lei Maria da Penha não admite cesta básica, tá? Lei Maria da Penha não admite cesta básica. Letra C, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Correto. Vejam, só para você ficar atento e ter cuidado. Olha só o que ele coloca. Afastamento do lar,
domicílio, convivência com a ofendida. Lembra lá, tá? Aqui, observa que eu preciso lembrar. Uma coisa é você estabelecer em relação ao agressor, outra coisa em relação à ofendida. Quando eu pego aqui, ó, o artigo 23 e ele bota urgência para a ofendida. Ofendida, determinar afastamento da ofendida, determinar a separação de corpos, determinar o auxílio aluguel, são pontos para a ofendida, tudo bem? Ele diz aí, ó, aproximação da ofendida dos seus familiares e testemunhas, fixando limite mínimo de distância entre esta e o agressor. Cuidado de novo, né, para não confundir. Aqui eu obrigo o agressor e conforme a gente observou, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. Beleza, pessoal? Tranquilo? A gente, então, fica por aqui. Pessoal, muito obrigado. Sucesso aí a todos vocês. Fiquem com Deus e a gente se encontra numa próxima oportunidade. E a gente se vê, então. E aí, olha só para tirar algumas dúvidas aqui, tá, pessoal? Veja que a letra D, ela vai trazer aí pra gente, né? Eu tenho que ter cuidado, que aqui é uma proibição e não um direito, tá? Não direito, não confundir. Não é um direito ao agressor, é uma proibição, tá? Aproximação da ofendida, na verdade é uma proibição. O que eu preciso lembrar é que ele tem ali a proibição de afastamento, muito cuidado com isso, tá? Fixando ali o limite de distância, o limite mínimo, tranquilo? Lembra de fazer uma revisão do artigo 22 e do artigo 23. Deixa aqui o teu comentário, pessoal, um forte abraço, eu vejo vocês, um beijo para vocês e eu vejo vocês numa próxima oportunidade.